Olá pessoal, estamos aí novamente no podcast Saúde em Pauta. Eu sou o Leandro Serafim, sou médico cardiologista e o objetivo, como eu sempre falo, do nosso podcast é trazer informação de saúde com conteúdo relevante e ético. A gente sabe que o que a gente mais sofre no nosso dia a dia é excesso de informação, em especial à saúde, mas muitas vezes com profissionais que nem sempre são éticos e não têm experiência naquilo que fala. Porque é o que eu digo sempre, na internet quem tem boca fala o que quer, mas às vezes a pessoa não tem experiência naquilo que faz. E o objetivo nosso é sempre trazer médicos, profissionais já testados, pessoas que estão anos de experiência na sua área de atuação, são de fato especialistas. E hoje aqui a gente vai falar sobre um tema que é muito relevante para a sociedade e o que a gente tem falado muito nos últimos tempos, acho que foi um assunto que reviveu, que é a questão da obesidade, né. A obesidade, ela sempre foi meio apagada, teve um ressurgimento quando começou as técnicas de cirurgia bariátrica, que foi revolucionária para a questão de obesidade, não se dava tanta importância para a obesidade, a gente não tinha nem o que fazer muitas vezes, não tinha tecnologia, não tinha nada, se deparava com um paciente com obesidade e era aquilo ali mesmo, a gente ia tratar só as sequelas do infarto, hipertensão, diabetes, etc e tal. Então eu estou aqui com honrado, eu sempre agradeço ao colegas médicos que vêm aqui, se dispõem para estar, sair do seu dia a dia de trabalho, família, e com o meu colega de turma, doutor Galeno, que vai se apresentar, né, é o médico que a gente vai debater sobre a questão de obesidade, em especial em relação à cirurgia bariátrica. Doutor Galeno, obrigado, e aí, se apresente para a turma. Léo, um grande prazer estar aqui com você, meu colega de turma, né? Fazemos aniversário no mesmo dia, uma grande coincidência. E assim, bem, eu sou cirurgião, né, geral de formação, com treinamento em cirurgia minimamente invasiva, com formação em cirurgia bariátrica, tá? Desde 2008, atuando em cirurgia bariátrica em grandes grupos, grandes equipes. Fiz meu mestrado em cirurgia bariátrica na Universidade Federal de Pernambuco, um grupo forte de cirurgia de obesidade. E venho desde então, desde 2008, atuando, cuidando do paciente obeso, não só da forma cirúrgica, também como toda uma abordagem clínica, né, que todos nós médicos deveríamos fazer. Eu vou confessar aqui para você e já vou entrar logo com uma polêmica, né. Logo quando surgiu as famosas canetas para tratamento de obesidade, né, que foi de fato uma revolução, aí existiu toda aquela questão, é o fim da cirurgia bariátrica, a bariátrica ela não vai existir mais. E confesso, viu, Galeno, que até eu mesmo acho que é possível que a cirurgia bariátrica, não precise mais. Só que aí a gente viu que, opa, não é bem por aí. Então, é isso aí mesmo, a cirurgia bariátrica acabou com as canetas, não vai existir mais, você vai ter que procurar outra coisa para fazer operar, ou nas suas outras áreas de atuação. Como eu digo sempre, se a medicina der errado, eu vou para a roça, criar galinha. Bem, Léo, assim, o tema obesidade, né, ultimamente, ele ganhou realmente uma força muito grande. Eu me lembro na minha formação em cirurgia geral que foi aquele boom da cirurgia bariátrica, mas poucos serviços fazendo treinamento nisso, né? Pouco interesse, inclusive, dos colegas em fazer cirurgia de obesidade. E naquele momento o que me atraiu, na verdade, assim, para ir para essa área e atuar, era o poder que a cirurgia tinha no impacto, na resolução, tanto do peso quanto das doenças associadas à obesidade. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu decidi ir para essa área. E hoje a gente, com a rede social, a gente ouve muito, né, esse tema. Interessante que a obesidade, há 20, 30 anos atrás, era muito restrito, né, as nossas opções terapêuticas, né? Era muito frustrante, tanto para os clínicos quanto para os cirurgiões. Então, com o surgimento da cirurgia bariátrica, principalmente com um ganho importante na década de 90, né, quem aí já tem uma idade um pouco mais avançada lembra de grandes cirurgiões indo em programas de televisão falando sobre a cirurgia, e foi realmente uma coisa revolucionária. Isso trouxe novamente, né, esse tema de obesidade para a nossa discussão do dia a dia. E mais recentemente, com o surgimento de novas terapias clínicas e medicamentosas, isso realmente ganhou espaço enorme nas redes sociais. Talvez seja o tema hoje mais falado, não só entre médicos e entre profissionais de saúde, quanto os leigos, né, as pessoas em geral, o público em geral,
que tem interesse. A gente tem que lembrar, Léo, que a obesidade hoje é uma epidemia mundial que, em termos de saúde pública, é uma coisa extremamente impactante. Então, nesse momento hoje de rede social, claro que a gente vai ouvir situações como essa, né? Será que é o fim da cirurgia bariátrica? Será que as primeiras gerações de medicações, as primeiras moléculas eram a bala de prata no tratamento de obesidade? Será que hoje a gente continua enxergando? Será que é o fim da semaglutida? Será que é o fim da tirzepatida, né? A gente já tem moléculas aí promissoras chegando, então sempre vai haver esses questionamentos e esses temas. Eu não acho que é o fim da cirurgia bariátrica. Claro que com essa moda da terapia medicamentosa, a gente teve estatisticamente uma redução no número de cirurgias, principalmente nos Estados Unidos. Mas na prática, o que é que a gente começa a observar? A gente começa a observar que a percepção da população de que a obesidade é uma doença e que ela necessita de um tratamento medicamentoso, que não é somente uma questão de vontade, de preguiça, de comportamento. Então, a pessoa que vai e faz um investimento numa molécula dessa, numa caneta injetável, que é uma coisa que, de qualquer forma, não é um comprimido, né, sublingual, é uma injeção que a pessoa toma a cada semana. Isso tem um investimento de custos, tem um investimento de compromisso com aquele tratamento e muitas vezes, por questões várias que a gente vai discutir aqui ao longo do podcast, essa pessoa não consegue manter aquele tratamento. Então ela acaba percebendo que, poxa, eu preciso cuidar disso, e a cirurgia é uma ferramenta, ela é um método terapêutico, né? Hoje ainda é o método mais eficaz como tratamento da obesidade. Então essas pessoas acabam procurando nós cirurgiões em busca justamente desse tipo de tratamento. É isso aí que, como você disse, começou com a liraglutida, né? Na verdade, existiam outras moléculas antes, mas a mais famosa foi o liraglutida, que tomava as injeções diárias. Aí, quando veio a semaglutida, né, o famoso Ozempic, teve aquele boom. A própria indústria farmacêutica do Ozempic houve um ganho assim expressivo financeiro, que é importante. É o que eu gosto sempre de falar isso, galera. Existe uma demonização muito assim eu digo nem 8 nem 80, da indústria médica, né? Só que a indústria médica, tudo tem que ter lucro, porque inclusive é uma questão filosófica. Eu estava ouvindo um podcast sobre essa questão de o soldo, o salário, né? É um princípio filosófico importante, porque na medida que você ganha para aquilo que você está produzindo, você se sente satisfeito, você quer entregar um serviço melhor. Se for uma troca, digamos assim, nos outros princípios que você está fazendo algo, entre aspas, meio que gratuito, aquilo acaba não tendo muito empenho. Então, esse é um ponto importante. A indústria farmacêutica está aí, ela tem sua importância na sociedade, desenvolve moléculas que salvam vidas, desenvolve técnicas cirúrgicas que salvam vidas, é importante. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega cirurgião cardíaco, que eu devo trazer aqui no podcast, falando sobre a robótica em cirurgia cardíaca, dizendo que um paciente com ponte, ele me falou, não, operou um paciente hoje, amanhã ele foi para casa. Então, assim, a indústria está tendo lucro e está trazendo uma vantagem fantástica para a vida da pessoa. Cirurgia cardíaca, a pessoa passava uma semana, 15 dias, enfim. Isso aí a gente também vai colocar na bariátrica. Mas o importante é falar que a indústria farmacêutica, ela tem seu papel, ela foi desenvolvida ao longo dos anos, como você falou, liraglutida, semaglutida, agora a moda é a tirzepatida, que é até falsificado, e já está vindo mais nova. Então, assim, você vê que uma vai passando para outra, e essa tecnologia das canetas, quando coincidentemente surgiu para mim um artigo mostrando nessas décadas a comparação de cirurgia bariátrica com as canetas para perder peso. E como você falou, tem a questão do custo, tem a questão que muita gente acaba não tendo aquele perfil, e mostrou que em relação a custo-efetividade, nos pacientes selecionados, a bariátrica foi melhor. Melhor a longo prazo, porque como você falou, isso é importante. Tem gente, não sei se a galera chega para você, com certeza sim, as pessoas acham que vai tomar uma caixa de Monjaro e vai resolver. Eu falei, não, é contínuo. Obesidade é uma doença crônica, né? Isso, a obesidade, como é que deve ser abordada a obesidade? Perfeito. Então, muito boa essa colocação sua, que é um entendimento, ele é complexo, ele é amplo. A gente não pode ser simplista de colocar todas as fichas numa determinada terapia,
Não é assim que funciona na prática. Esse estudo trouxe uma situação bem interessante, porque foi um estudo da vida real, né? O que é que acontece na vida real? E isso acontece para qualquer tipo de tratamento. Né? Qualquer droga inovadora que a gente lança, a gente cria uma expectativa no estudo, né, controlado, randomizado, mas não, às vezes não se reproduz na prática clínica. As realidades dos países, dos estados são diferentes, perfil socioeconômico, educacional, então tudo isso interfere. Com relação à obesidade hoje, a gente tem uma abordagem muito ampla e individualizada. Essa é a grande questão. Não existe uma terapia única. Então, ela é uma abordagem que deve iniciar principalmente no clínico, o clínico geral, que vai fazer aquele screening inicial, que vai medir a pressão, que vai medir a glicemia, que vai avaliar o seu paciente. Desde a base da prevenção do posto de saúde, esse paciente já deve ser triado, como nós triamos outras doenças, né? A gente tem o mês Novembro Azul, a gente tem o mês do câncer de colo de útero, câncer de mama, e a gente às vezes se esquece, negligencia a obesidade. Então, o primeiro foco importante é essa avaliação clínica, é despertar a visão crítica com relação à obesidade. Léo, eu vou te contar aqui que eu recebo pacientes de colegas nossos, cardiologistas de renome, endocrinologistas, que quando a gente olha, tem lá hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, a dislipidemia, e de repente está lá sobrepeso, né? Mas não tem uma medida do índice de massa corporal, não tem um exame de bioimpedância. E quando a gente vai ver, já é uma pessoa com IMC de 38, 42, ele já é obeso, ele já tem uma obesidade grave, obesidade grau 3. Então, a gente tem que mudar essa percepção. Tá? Então, isso desde a base do clínico, do médico de prevenção. Depois disso, a gente tem o quê? Os médicos especialistas que vão lidar com isso. Então, nós recebemos pacientes hoje que já vêm dos colegas, dos clínicos, que já encaminham para a gente fazer uma avaliação. Nós também encaminhamos os pacientes que às vezes primeiramente já vêm para o cirurgião bariátrico, que às vezes a gente precisa de uma avaliação completa, inclusive de doenças endocrinológicas que precisem de reposição hormonal. Então é uma situação, a obesidade de mão dupla, de equipe multidisciplinar, de ouvir as especialidades. O que é importante é a gente estar atento e identificar precocemente esses pacientes. Quando eu comecei na cirurgia bariátrica, o conceito que se tinha era o quê? O paciente vai para o cirurgião quando não tem mais jeito, né? Quando já se tentou tudo que tem disponível, quando o paciente muitas vezes já tem um índice de massa corpórea acima de 45, já com doenças instaladas. E a gente sempre fala, um paciente com obesidade, com índice de massa de 45, ele já teve um índice de massa de 28, ele já teve um índice de massa de 33, ele já chegou a 40, né? Então, ele foi evoluindo. Então, a gente deve cada vez mais precocemente ouvir, inclusive ouvir o cirurgião bariátrico, se de repente há espaço para uma terapia um pouco mais invasiva precocemente. Essa é uma questão que a gente deve colocar. Isso é interessante que você disse. Eu costumo sempre, assim, na cardiologia, né? A gente tem, como você disse também em relação à obesidade, nós temos um conceito de HASH-TIM, né? Que é quando chega em determinadas patologias, na verdade, a grande maioria das patologias, você vai discutir o cardiologista clínico, o cardiologista que faz imagem, o médico que faz cateterismo, que é hemodinamicista, e o cirurgião cardíaco. Aí eu sempre explico para o paciente, veja só, eu quero que você faça uma avaliação com o cirurgião, estou fazendo um paralelo para também dizer isso para você, eu quero que você faça uma avaliação com o cirurgião, não que você, nesse momento, vai operar, mas eu quero ouvir a opinião dele, e eu acho que talvez seja isso, Galeno, que de fato, e aqui eu confesso até por mim mesmo, que talvez com obesidade a gente deve ter esse olhar. Chegar esse momento, não, eu quero que você faça uma avaliação com o cirurgião bariátrico para ele ter o olhar dele. E aí é uma definição em conjunto, né, do médico assistente. A gente também diz que é uma questão de compartilhamento, o paciente precisa desejar fazer o procedimento, mas isso daí eu acho que o que você está falando deve ser disruptivo mesmo. Nós, médicos, nós, profissionais de saúde e os próprios pacientes devem também não só estar com esse obesidade, caneta, etc. Não, mas faça uma avaliação também com o cirurgião bariátrico. Por que não? Ele vai ter um Perfeito. olhar, não é isso? Não é só para naquele momento indicar, mas avaliar o paciente ou até para contraindicar. Porque acontece de você chegar à avaliação, não, esse é perfil, você realmente tem que ir para XYZ. Eu acho que esse olhar precisa ter. A obesidade é, a minha visão, como eu disse, sempre foi jogada de lado, né? E aqui
eu sempre costumo falar de obesidade, falo isso em todo lugar. Eu faço consulta e eco, né? Nós fomos treinados como ecocardiografista sempre colocar a gordura epicárdica, que era um marcador de doença cardiovascular. Então, a obesidade, eu sempre explico, todo mundo tem uma capa de gordura, o obeso tem maior e essa gordura que envolve o coração é ruim. A gente colocava, eu falei, pô, ninguém presta atenção nisso. Então você vê que muitos dados estavam aí gritando, gordura em volta do coração, gordura no fígado, e aí, como você falou, o obeso com MC de 40 já chegou já teve um MC antes. Então tá na hora da gente, como médico aqui, puxar a orelha de todo mundo, vamos inserir a cirurgia bariátrica nesse contexto de avaliação. Essa questão que você colocou tem uma importância muito grande, porque assim, como você não tinha, Léo, assim, terapias eficazes, né, bem sedimentadas para o controle de obesidade, havia muita resistência dos próprios colegas em cuidar desse tipo de paciente, né? Então, até para ser frustrante do ponto de vista médico, você conseguir uma adesão, conseguir um bom resultado. Então, com o surgimento de terapias eficazes, terapias modernas, começa também a trazer o quê? Um outro olhar com relação à obesidade. Então, hoje nós temos o quê? Diversos marcadores, diversas abordagens que a gente busca no paciente, que muitas vezes, o que é que está se ficando cada vez mais em segundo plano no conceito de obesidade é o próprio IMC, o peso, né? Então hoje a gente tem marcadores, o que nós temos, como você falou, da gordura epicárdica, existem marcadores, calculadoras para a gente estimar risco, né? Baseado nisso, era uma coisa esquecida, é um marcador de gordura visceral. A gente tem hoje em dia o que? Os exames genéticos para ver os fenótipos de obesidade. Nós temos hoje que está na grande moda, talvez agora seja o mais recente de todos, né? Que é a doença hepática, né? A gordurosa do fígado, que mudou recentemente a abordagem, o conceito. Então nós estamos vendo agora os hepatologistas inseridos no nosso constelação aqui de pacientes de obesidade, que era restrita ao cardiologista e o endócrino. Antes existia o que? O pneumologista para tratar do sono, né? Então, cada vez mais as especialidades médicas vão ter ali um componente do paciente obeso dentro dela, que vai precisar o quê? Dessa via de mão dupla, de multidisciplinaridade. Agora, claro que isso vem o quê? Quando começam a surgir as estratégias terapêuticas, né? Então, você perguntou antes se era o fim da cirurgia. Eu acho que, de jeito algum, eu acho que a cirurgia vai ter um espaço sempre, em determinados casos, assim como a terapia medicamentosa, assim como mudança no estilo de vida, assim como mudanças socioeconômicas de impacto de saúde pública, né, na nossa forma de como a gente se relaciona com a alimentação, né, como a indústria alimentícia produz esses alimentos. Então, é toda uma frente ampla para tratar que vai ser a grande epidemia do novo século, né, que a gente vai ver. Sim, como você falou, no mundo real, eu, na minha caixinha de consultório, assim, eu atendo um número expressivo de pacientes por mês, 300, mais ou menos, pacientes, é um número considerável. Então, assim, aí eu só me lembro, assim, eu já lembro agora, nesse último mês, agora que tá terminando, e eu fiz 4 pré-operatórios de cirurgia bariátrica e, na minha experiência, nós aqui com 23 anos de formado, é, de fato, a terapêutica para obesidade que tem mais duração até o presente momento. Ontem mesmo um paciente mandou uma mensagem que ele foi fazer uma cirurgia, a gente sabe que tem que suspender as canetas para perder peso. Ele foi fazer uma cirurgia de próstata e etc. Estava com câncer de próstata. Aí ele me mandou, doutor, eu engordei tudo de novo, porque eu parei de tomar o medicamento. Então é isso. Volta. E os pacientes com cirurgia bariátrica, a gente está tendo aí, já é uma jornada grande. Claro, como eu falei, que aí você vai entrar nessa questão de quem pode, quem não pode, né? Essas pessoas também talvez tenham curiosidade em relação a isso. Mas a gente vê na prática nossa, é por isso que é importante de trazer o podcast aqui, galera, com médicos que já tenham uma estrada, porque nós tivemos a oportunidade de estar vendo na prática o que dá certo e o que não dá certo. Eu falo muito bem para o paciente, olha, eu já tive na prática que isso aqui dá certo e isso não dá certo. Se isso aqui não desse certo, como se fala, a gente não estaria aqui hoje com a demonização com estatina. Mas a bariátrica, eu tenho vários pacientes que operaram e continuam bem de muitos anos. Então, por isso que o que eu achava que era o fim, eu mesmo achava que era o fim, a gente tem visto que não é bem por aí. E nisso daí que a cirurgia bariátrica tem, qual é o paciente que deveria procurar
o cirurgião bariátrico discutir com o seu médico, eu acho que eu queria ouvir uma avaliação para a minha cirurgia bariátrica. Perfeito. Então, assim, a cirurgia ela é uma opção de tratamento da obesidade. Existem indicações claras para o paciente ser candidato à cirurgia, tá? Mas, antes de tudo, na obesidade, o ideal é a gente identificar o quê? Os fenotipos da obesidade, né? Entender qual é o mecanismo que está levando a obesidade daquele paciente para a gente justamente discutir se ele é um bom candidato de uma terapia medicamentosa, se ele vai responder bem apenas com mudança de estilo de vida, se ele é um candidato à cirurgia e qual a cirurgia, né? Então, o tratamento ele é realmente muito individualizado, não existe uma situação ideal para todos. Então, identificar o fenotipo da obesidade. Quando a gente fala de fenotipo de obesidade, é o quê? É aquele paciente que ele é um obeso extremamente com doença metabólica, ele é um paciente que ele é uma situação de obesidade por uma questão emocional, uma questão de depressão, que a gente precisa tratar da parte mental desse paciente. Se é uma obesidade decorrente de uma circunstância de por exemplo, uma restrição física a fazer uma mudança de estilo de vida. Então, a identificação desses fenotipos são muito importantes para a gente definir a estratégia. Com relação à cirurgia bariátrica, classicamente, a indicação de cirurgia, todas as pessoas ainda de uma forma equivocada, baseada no índice de massa corpórea, que a gente se baseia o quê? No índice de massa corpórea e as doenças que o paciente tem. Mas quando a gente fala do índice de massa corpórea acima de 40, a gente já tem uma obesidade grau 3, somente esse índice de massa corpórea já é responsável por impacto no desenvolvimento de comorbidades desse paciente de uma forma muito expressiva. Então, nesse índice, nós temos a opção da cirurgia bariátrica como tratamento, independente da pessoa ter ou não essas doenças associadas. A partir disso, quando a gente tem um MC de 35 em diante, que seria uma obesidade grau 2, de 35 a 40, associado àquelas doenças que são causadas pela obesidade ou pela doença metabólica, também esses pacientes passam a ser candidatos também à cirurgia. E recentemente, com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, esse índice caiu um pouco mais de IMC, que é o índice de massa corpórea, para a obesidade grau 1, tá? Que é a obesidade acima de 30, tá? Que já associado a essas doenças metabólicas, principalmente, de uma forma mais grave. Alguns pacientes, por exemplo, com diabetes, já com lesão de órgão-alvo, já com uma nefropatia diabética, uma retinopatia, uma hipertensão maligna, difícil controle. Então, já são pacientes ou doença gordurosa do fígado, que já são situações que implicam, sim, numa estratégia de terapia. Então, nesse cenário, nós já temos ali a opção de incluir a cirurgia bariátrica, ou cirurgia metabólica, como é o termo mais atual, inclusive, a gente vem deixando de usar o termo cirurgia bariátrica, né? Baros vem de peso, né? Então, antes a cirurgia bariátrica era para reduzir o peso, e hoje a cirurgia metabólica é para o quê? Para otimizar esse perfil metabólico do paciente. Então, hoje é mais correto a gente falar em cirurgia metabólica. Então, nesse cenário, a gente já pode indicar a cirurgia. Eu não posso indicar uma cirurgia metabólica num paciente com índice de massa de 27, por exemplo. Isso não tem respaldo no Conselho Federal de Medicina, não tem respaldo nas sociedades. Então, dentro de determinados perfis de paciente, a gente pode acrescentar a cirurgia metabólica como um arsenal terapêutico, mas em determinadas situações a gente não pode. Claro que nesse cenário a gente pode acrescentar outras terapias. Essa é a grande questão. Que aí, Léo, a gente traz uma abordagem mais moderna, que a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica não é exclusiva, a terapia medicamentosa ela não é exclusiva. Elas andam juntos no tratamento. Então, nós hoje operamos pacientes que provêm de uma terapia medicamentosa com as canetas. Por sinal, nos Estados Unidos saiu um estudo recente que mostra que 90% dos pacientes hoje operados nos Estados Unidos já estão vindo do uso de canetas. Então, realmente, a gente tem muito isso. Não tem nenhum problema com isso. Isso não foi uma falha da terapia medicamentosa, de jeito algum. Tá? Da mesma forma que nós temos pacientes submetidos à cirurgia metabólica no passado e que em algum momento vão utilizar também as canetas, porque a obesidade é uma doença crônica, a gente não tem uma cura única, que eu vou tomar um remédio e vou curar a obesidade. Nós temos medicações e intervenções e procedimentos que vão oferecer o quê? Um controle dessa doença.
tá? Existe uma idade mínima, assim, o que eu lembrei, recentemente eu fiz uma avaliação pré-operatória, e, assim, chamou bastante atenção de uma jovem de 16 anos, que ela estava na sua terceira cirurgia plástica, mas enfim, cada um sabe a dor e o peso, né? A gente não entra nisso. E ela tinha operado de cirurgia bariátrica, se não me falha a memória, aos 13 anos, mais ou menos. Existe é, é, uma idade mínima que não, esse aqui realmente é o nosso limite Uhum. ou não, depende da situação. Então, nessa última resolução do Conselho Federal, houve uma autorização, tá, para a cirurgia metabólica nos pacientes acima de 14 anos, com um índice de massa acima de 40 e doenças graves. Acima de 16 anos já se respeita as indicações de adulto. Claro que a cirurgia metabólica no cenário, na cirurgia metabólica na adolescência, né, a gente tem uma abordagem muito mais criteriosa. Não são todos os cirurgiões metabólicos que atuam nessa área. É uma área muito particular, envolve muitas questões específicas desse perfil de pacientes. Mas a gente tem estudos, relatos de caso na literatura de pacientes até de 9, 10 anos de idade que já foram submetidos à cirurgia metabólica por situações extremas, claro. Há crianças com um perfil extremamente grave que muito provavelmente não chegariam à maioridade e que tiveram em algum momento, claro que as situações de exceção, não é o que a gente vê no dia a dia, tá certo? Mas hoje, a partir de 14 anos, sim, já pode ser acrescentado aí no nosso rol de tratamento. O custo, né, social, individual de obesidade é extremamente elevado. Você imagine aí, as pessoas aí entender o que a gente está falando sobre custo e efetividade. A pessoa com obesidade, ela tem muitas vezes hipertensão, diabetes, colesterol alto, já com as complicações, como o Galeno falou, é bastante comum. A apneia obstrutiva do sono, se você juntar tudo aí, às vezes ele tem que usar, né, um CPAP, aquele aparelhinho para respirar de noite. Se ele for perder peso, vai ter que usar a caneta lá emagrecedora, ou enfim, os outros todos os medicamentos. Então, o custo mensal pessoal e social, porque nós todos estamos inseridos no contexto de saúde, ele de fato é extremamente elevado. Inclusive, tem estudo mostrando que o transporte aéreo aumenta o consumo de combustível dos aviões. Eles têm um cálculo lá, inclusive diminuiu esse consumo de combustível por conta do advento das canetas. É, e em relação a isso aí, você colocar tudo na ponta do lápis, Galeno, até para uma pessoa, eh, não, não, eu quero fazer uma cirurgia particular, um exemplo. A pessoa não tem plano de saúde, ou até mesmo o plano de saúde não cobre, tal, aquela lenga-lenga, etc, tal. Muitas vezes, com a pessoa bem indicada, se você colocar na ponta do lápis o benefício que vai ter a cirurgia metabólica, né, que vai resolver os problemas dela, talvez seja muito mais custo efetivo pessoal, não é isso? Para que a pessoa, do que tomar anos e sofrer, né? Porque lembrar que a obesidade tem um sofrimento também. Perfeito. Com relação a custo, temos duas esferas aí importantes, né? Uma é o custo social da obesidade, o impacto que isso tem para o sistema, não só público quanto privado, que é brutal, né? Como você falou, nós temos aí 21 doenças associadas à obesidade, doenças crônicas, que vão incapacitar, que vão exigir retorno ao médico, que vão exigir exames, que vão exigir medicações. Então, um paciente que tem obesidade com doença metabólica, com diversos órgãos afetados, vai tomar aí 7 a 8 remédios por dia, né? Então, isso um custo mensal para esse paciente extremamente enorme para esse paciente, além do que aqueles pacientes que dependem da assistência pública, né, de posto de saúde para ter essas medicações, isso é um impacto para o sistema muito grande. Mas o olhar ainda do ponto de vista de saúde pública, ele ainda é muito equivocado com relação a isso. Nós já temos aqui em Salvador, por exemplo, nós temos dois serviços públicos, talvez 3 serviços públicos de tratamento de obesidade cirúrgico de excelência no Brasil, que vem impactando muitas vidas. Eu tive a oportunidade de participar Aqui no tem passado o Hospital no Municipal. Hospital Municipal de Salvador, né? Está começando agora um serviço no Hospital Metropolitano. Sim, Já teve no Hospital Roberto Santos. sim. Quando eu comecei na cirurgia metabólica, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas parcerias com o Estado e o tratamento era em hospital privado. Uhum. Nós fizemos em torno de 150
pacientes do Sistema Único, pacientes que vinham triados do CEDEBA, que é o Centro, né, de Estudo de Diabetes e Obesidade do Estado, um serviço que funciona muito bem, mas tem uma demanda enorme de atendimento. E se a gente olhar para essa população, talvez a cirurgia hoje seja o caminho de custo não só para o sistema de saúde, quanto para essas pessoas que muitas vezes são pessoas que têm uma situação socioeconômica não privilegiada. E o custo pessoal, ele é muito grande, né? Como eu falei para você, uma pessoa com obesidade vai tomar diversas medicações, né? E agora vai ser acrescentadas medicações para o tratamento da doença metabólica, né? Então, o uso das canetas, por exemplo, tem um impacto muito grande no orçamento familiar desses pacientes. Eu chego a dizer que para nossa realidade é quase que proibitivo. E aí a gente infelizmente vê as pessoas recorrerem a medicações de origem duvidosa, uma procedência não segura, com um custo muito menor, chega a metade às vezes do preço que a gente vê nas farmácias. Isso é extremamente perigoso e arriscado. Mas eu digo para você hoje que para uma população de classe média, com obesidade e doença metabólica, eu chego a dizer para você que o custo de manutenção de medicamentoso com canetas é quase que proibitivo. Porque, o que é importante, Léo? Só colocar aqui para você. Muitas pessoas acham que a caneta também é a resolução do problema. Então você vai comprar caneta, vai fazer aquele investimento, se organizar, né, seu orçamento familiar para aquilo, vai achar que vai usar aquilo por 2, 3 meses, muitas vezes. Não é o que vai acontecer. Só que tem um grande problema. O uso das canetas, ele exige que você tenha um acompanhamento nutricional muito restrito, muito correto, muito individualizado, para que você tenha um resultado seguro, efetivo, inclusive no investimento que você está fazendo, para que você não tenha os danos e as consequências dos efeitos colaterais da medicação, não só como sintomas gastrointestinais, como também perda de massa muscular. Então você vai ter que investir num bom acompanhamento nutricional, o uso das canetas. E, se possível, para você ter um melhor resultado ainda, e você investir o quê? Num profissional de educação física, para que você tenha o quê? Treino de musculação, treino de força, treino resistivo, para que você possa aí sim ter o efeito daquela medicação. Então, para a nossa realidade, você adequar uma dieta específica para o uso de medicações, acompanhamento nutricional, acompanhamento com profissional de educação física e mais o custo da caneta, e mais o custo que você tem do pagamento da operadora do plano de saúde privado, né? E quando você coloca isso na população de classe média, isso é extremamente oneroso, é quase que proibitivo. Nós que atuamos na cirurgia, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, com a adesão com o uso de vitaminas, por exemplo. Então, a gente às vezes opera o paciente vem tendo bom resultado, mas muitas vezes a paciente não tem condição ou não tem o senso da importância de investir numa suplementação adequada, recorre a medicações muitas vezes que não vão ser eficazes, e aí a gente se depara com o quê? Com os problemas tardios ali da cirurgia em termos de suplementação vitamínica. Então a realidade socioeconômica, ela é um ponto a ser considerado. A gente tem que adequar a nossa realidade. Nós estamos num país de terceiro mundo, nós estamos no Nordeste, que é a parte mais pobre de um país de terceiro mundo, então a gente não pode se basear nessa medicina da rede social, do glamour, essa medicina de celebridade, dos artistas, de pessoas de alto poder aquisitivo, tá? Porque não é a nossa realidade do dia a dia o que a gente vê na prática. E gera sofrimento, né? Inclusive, o nosso podcast aqui já tem 1 ano que a gente traz, 1 ano e 1 mês que a gente traz colegas aqui. E um dos primeiros foi com Sandra Peu, uma colega psiquiatra assim querida, que eu gosto bastante. E Sandra fala sobre o comportamento mimético das redes sociais, né? Seu mestre mandou fazer, todo mundo fazer. Então, isso que você falou é extremamente importante. Esse glamour de médico de rede social, andando de Ferrari, Porsche e tal, que todo mundo tem que ser rico, bonito. E aí a pessoa se depara, porque antes, galera, a comparação, que, por exemplo, sou do interior, você se comparava o quê? Com um vizinho. O mesmo que morava em capital, o vizinho comprou um carro, não sei o quê, a outra tem uma boneca, não sei o que lá, o outro ganhou no Natal, você não tá com aquele comportamento social que é normal, comparativo, mas hoje as pessoas do mundo de fada, olha, poxa, a atriz fulana de tal perdeu não sei quantos quilos usando Monjaro, fala o Monjaro porque é Monjaro mesmo que tá aí na praça, e aí gera aquele sofrimento, aquela realidade, como você falou. Eu também concordo plenamente com você, é proibitivo quase na nossa realidade aqui, você manter um tratamento de obesidade para pessoas que precisam, contando com tudo, como eu falei. Às vezes tem que usar o CPAP, tem que o medicamento, a caneta. Se você botar aí no grosso, aí
por baixo, sai em torno de uns 4.000 só por mês com todos os gastos que tem. Enfim, E pode aí, e falar. aí você colocou um ponto que não é muito falado, que ganhando muito à tona isso, tá? No nosso consultório, nossa abordagem individualizada dos pacientes, que é justamente o que? A gente alinhar a expectativa. Além da gente identificar o fenotipo da obesidade para adequar aquele tratamento, a gente tem que adequar qual é a expectativa daquela pessoa, né? A pessoa que está buscando é o peso, a estética, eu quero ficar igual a uma determinada modelo, eu quero, poxa, doutor, eu quero conseguir subir uma escada e, sabe, e pegar o meu neto na escola, passear com o meu animal, com o meu cachorro, com o meu pet. Então, é importante a gente ver qual é a expectativa, porque eu não posso alimentar ou atender uma expectativa de uma pessoa que é sedentária a vida inteira, que tem 60 anos, que tem uma doença metabólica, que tem uma artrose de joelho, e querer que essa pessoa vai ser um atleta, né? Vai ser de repente ali uma modelo, um atleta, vai usar um biquíni, vai fazer. A gente tem que adequar a expectativa para cada cenário, para que não haja o quê? A frustração do tratamento. Então, hoje em dia, o que eu percebo muito, eu tenho. Antes, né, a gente tinha muito aquela questão dos grupos, né, de obesidade, os pacientes operados, né? Então eles se conversavam entre eles, na época de rede social, de sala de bate-papo, e era uma situação muito curiosa, porque eu me lembro uma vez entrou um paciente no meu consultório, a gente operou, a gente fez uma cirurgia nela, e ela tinha, se eu não me engano, na época, ela tinha assim 95 quilos, né? E tinha um paciente do grupo que a gente tinha operado que tinha 179 quilos, né? Esse paciente, ele tinha perdido, acho que 70 quilos no pós-operatório dele, já numa fase um pouco mais avançada, e ela estava extremamente preocupada e frustrada porque ela queria perder 70 quilos. Só que ela tinha 90. Aí eu falei, você não pode perder você vai sumir, você vai desaparecer minha frente, então... Mas a pessoa tá com aquilo na cabeça da comparação, né? Como você falou do vizinho, do artista, 70 quilos, uma determinada influencer fez a cirurgia e perdeu 100 quilos, e aí você tem 80 quilos, como é que você vai perder 100? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar no consultório, conversar de uma forma acolhedora, uma forma leve para esses pacientes, mas alinhar as expectativas. Esse é o principal hoje em dia, acho que no tratamento, até para a gente escolher a estratégia de tratamento que a gente vai fazer, é alinhar e adequar aquela expectativa. E às vezes o paciente chega com a frustração relacionada ao peso. Doutor, eu não cheguei no peso que eu queria, mas teve um impacto metabólico brutal. E às vezes a pessoa está frustrada, deprimida, triste, a ponto de voltar a sair da linha da mudança de estilo de vida e jogar tudo a perder por uma frustração e não está enxergando os benefícios que ela alcançou com o tratamento. Então, a gente precisa, nosso papel como médico é valorizar isso do paciente, acolher o paciente, incentivar o ganho que ele está tendo, que ele teve com aquele tratamento. Sim. Vamos seguir uns passos, né? Digamos, pessoa aí que está em casa com obesidade, já identificou, ela fez MC. Qual é a jornada? Eu sempre gosto de falar, né, que existe uma jornada do paciente. E aqui, a vida é uma jornada. Eu gosto de botar sempre esse parênteses. A vida é uma jornada, é um contínuo. Existe o pré, né? Isso, lá, identifiquei. O primeiro ponto é conversar com o médico, ou o médico abordar, né, de forma ativa, se mostrar que não, você realmente tem um quadro de indicação bariátrica, né? Então ele vai para o cirurgião. Eu sei que dessa jornada inclui uma avaliação pré-operatória, que eu até costumo fazer. Às vezes colegas encaminham para fazer avaliação de cirurgia bariátrica, onde você vai fazer aqueles exames pré-operatórios, não é isso? E a partir daqueles exames pré-operatórios, ir de fato para a cirurgia. E qual é esse tempo, mais ou menos? Como é que hoje é feita a cirurgia? Se opera, já sai de alta no mesmo dia, no outro dia? Como é que as Pronto, pessoas entenderem a cirurgia vamos metabólica lá. bariátrica? Então, essa jornada ela tem basicamente 3 momentos, né? Nós temos o momento do preparo, né? O pré-tratamento, como a gente fala. Nós temos o processo, né? Em si do tratamento, do internamento, aquilo que envolve a parte hospitalar e o segmento pós. A gente tem isso muito bem estruturado. Eu digo, essa jornada eu tenho isso muito bem estruturada com uma linearidade, né? Que a gente coloca. Então, basicamente, vão ter algumas nuances nesse processo que vão mudar um pouco. Existe aquele paciente que nunca fez nada em relação ao tratamento de metabólico, nunca foi num colega,
Então, primeira coisa que ele procurou, porque ouviu falar de cirurgia, vai para o cirurgião bariátrico, o cirurgião metabólico. Então, esse paciente ele vai seguir uma jornada um pouco com mais etapas, porque ele vai precisar, né, passar por determinados processos. Então, basicamente, o que é que nós temos hoje? Nós temos que passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, independente de quem seja o primeiro médico dessa equipe multidisciplinar, ele vai ter que passar por todos. Então, se ele começou a jornada com a cardiologia, esse paciente vai ser avaliado por endocrinologista, que é o médico, né? É a especialidade clínica da doença metabólica endócrina. Vai precisar passar no cardiologista, porque é um paciente de alto risco, muitas vezes, e precisa de uma avaliação cardiológica, e vai precisar de uma assistência cardiológica também depois do tratamento para ajuste de medicações, suspensão de medicações. Então, de equipe médica, basicamente, que é assim, o que eu digo, o núcleo básico, essencial, é o cardiologista, o endocrinologista e o cirurgião metabólico. Agora, pacientes que têm doenças, como, por exemplo, a apneia do sono, esse paciente precisa passar num pneumologista, um especialista em sono. O paciente tem uma doença hepática importante, então vai ser importante ter uma avaliação do hepatologista. Então, da equipe médica, existe um núcleo básico, essencial, existe um núcleo que pode ser acrescentado para essa avaliação. E nós temos também o quê? O grupo de multidisciplinar de especialidades não médicas, que a gente aí vai ter basicamente um apoio psicológico, que é muito importante, tá? Não é um psicólogo, pessoal, para fazer um relatório e uma autorização. Ele é um psicólogo que ele precisa estar com o paciente, acompanhando o paciente no pós-operatório, porque isso muda resultado, muda desfecho e é fundamental. Além disso, nós temos o quê? O profissional da nutrologia, né? Então, o nutricionista hoje é muito importante, é quem vai operacionalizar toda a parte quantitativa, dieta, cardápio, quantidade calórica, reposição muitas vezes de micronutrientes e macronutrientes. Então, a nutrição hoje é fundamental, talvez seja hoje, eu digo na minha equipe, que para minha nutricionista, que ela para mim é o elo central, quem vai assim, na verdade, que eu digo, segurar ali esse paciente. E de preferencial também a gente pode ter como complementação o que é um profissional de educação física ou fisioterapeuta, tá? Também é importante nesse conjunto. E em algumas situações até o odontólogo, também em muitas situações também vale a pena para ter o que? Um cuidado da saúde bucal desses pacientes. Então esse é o núcleo multidisciplinar que a gente tem que ter. Então esse paciente ele vai passar por essa avaliação toda, ele não vai ser operado no dia seguinte de uma consulta. Isso é uma coisa importante, essa jornada do paciente metabólico até a cirurgia, eu digo que é um aprendizado, é quase que eu digo, é quase um curso de imersão. Eu falo para meus pacientes que eles vão sair quase que colegas meus. Então, é uma jornada de crescimento, de aprendizado, de mudança, né, desse mindset, dessa abordagem de como olhar para a obesidade. Então, esse paciente passando pela avaliação multidisciplinar, vão ser o quê? Solicitados e realizados exames de avaliação pré-operatória. Exames que são para avaliar a saúde do paciente de uma forma geral, tá? Então, qual é o impacto que a obesidade dá nos pacientes. Então, são exames, todo um check-up cardiovascular através de exames, um check-up metabólico através de exames laboratoriais e bioimpedância, se possível. Nós temos toda uma avaliação da parte digestiva, porque a cirurgia bariátrica, a gente vai falar daqui a pouco, é uma cirurgia digestiva. Então a gente tem que ter avaliação dos órgãos abdominais, do trato digestivo, através de endoscopia digestiva. Entender que os pacientes, muitas vezes, Leandro, uma coisa que a gente não se lembra, eles estão em faixa etária de exigir exames preventivos. Então, se é mulher, vamos fazer o preventivo, vamos fazer a colonoscopia para rastreio de câncer de colo de útero. Então, é importante não se esquecer que nós somos médicos e temos que fazer todo esse preparo. Então, essa é a jornada em termos de avaliação e de exames. Durante essa jornada, pelo menos comigo, existem algumas consultas para entendimento do que é que vai ter em termos de mudança no estilo de vida após a cirurgia, das complicações da cirurgia bariátrica, metabólica, do que vai ser preciso em termos de tratamento com medicações, isso tudo. Então, é uma preparação que exige um certo tempo. Esse tempo vai depender muito do quê? Da capacidade do paciente conseguir realizar essa avaliação. Então, essa jornada depende muito do setor que esse paciente está inserido, né? Claro que no sistema público isso vai levar mais tempo. Na iniciativa privada, nós vamos depender muito dessa questão dos agendamentos e dos exames. Mas, eu digo para você, é muito diferente de uma abordagem cirúrgica
pontual. Então, vou fazer uma cirurgia na vesícula, vou fazer uma cirurgia de hérnia. Muitas vezes esse é um processo infinitivamente mais rápido do que um procedimento como uma cirurgia metabólica. E a pessoa passou pela jornada, entrou no hospital, qual a expectativa, assim, geralmente, de entrada e saída da cirurgia bariátrica em média, de Pronto. internamento? Então, uma vez cumprida a jornada, nós partimos para a discussão da melhor técnica operatória, do melhor tratamento cirúrgico para aquele paciente. Isso normalmente a gente define na última consulta, na verdade, porque isso como eu falei para você do fenotipo, tudo isso vai depender muito do que a gente encontrou até então em relação a esses exames. A gente vai definir qual é o melhor tratamento para aquele perfil de paciente. Agora, em termos do tratamento, independente da técnica cirúrgica, basicamente elas seguem o mesmo padrão de cuidados do intraoperatório. Primeiro pré-requisito é você estar no hospital que tenha condições de acolher um paciente com doença metabólica, estrutura hospitalar, tecnologia, estrutura, serviço preparado para aquilo, parque, né, de exames de imagem, parque de exames endoscópicos que podem fazer parte de um cuidado no pós-operatório. E normalmente esse internamento ele varia. Basicamente, nós temos o dia da cirurgia, o paciente normalmente ele interna no mesmo dia da cirurgia, né? De manhã cedo ou na véspera, ele se opera. Hoje eu digo para você que mais de 90% dos pacientes, eles depois da cirurgia, eles já vão direto para uma unidade, um quarto ou enfermaria, eles não precisam ir para a unidade como terapia intensiva. Selecionados, casos muito selecionados aqui ainda vão para a UTI. A cirurgia dura em torno de 50 minutos a 3 horas, a depender do paciente, da técnica cirúrgica. Esse paciente normalmente ele fica internado de 48 a 72 horas. Esse é o tempo médio, muda um pouco de equipe para equipe, muda um pouco de percepção do paciente, onde ele mora, se ele mora afastado. Isso pode gerar mais um dia de internamento para a gente aumentar a segurança desse paciente. Então, esse é basicamente o cenário que a gente vê em termos de tempo de internamento, 3 dias, uma cirurgia que o paciente não usa terapia intensiva, vai para o quarto, já sai acordado, anestesia geral, ele já se alimenta no mesmo dia da cirurgia, ele já levanta para caminhar no mesmo dia da cirurgia. Então é uma cirurgia que são cortes pequenos, os pontos muitas vezes não precisam nem ser retirados, é uma cirurgia minimamente invasiva, pode ser feita por laparoscopia, pode ser feita por cirurgia robótica, vai depender muito do cenário e da situação de cada um. E é como sempre costumo falar, jornada, pessoal. E assim, Galeno, é comum, você disse bem, às vezes a pessoa acha que, com certeza, mesmo que a gente oriente, né? Eu digo, mesmo que a gente fale, vai ter paciente que da cabeça dele acha que fez e tchau, vai embora. E como você bem abordou, às vezes, pessoal, o paciente pós-cirurgia bariátrica que vinha tomando vários medicamentos para diabetes, hipertensão, precise uma avaliação endócrino, cardio, para suspensão de medicamentos. E às vezes, Galena, acontece também assim, a pessoa, como você foi brilhante isso que você disse, como a cirurgia bariátrica se dedica, a cirurgia bariátrica barra metabólica, fazer esse levantamento verdadeiramente integrativo, é que eu vou fazer um parêntese, porque colocou-se como medicina integrativa, como, pessoal, toda medicina é integrativa, ponto final, não existe separação. Se alguém botou o nome e está chamando para se esqueça, a medicina sempre foi integrativa, a gente sempre precisou de colocar todos os órgãos, enfim, várias especialidades. E aí, é comum, por exemplo, na avaliação pré-operatória, a gente mesmo, eu identificar hipertensão. O paciente obeso estava lá perdido, resolveu fazer a cirurgia bariátrica e eu falei, olha, você vai tomar seu remédio à pressão, mas a gente precisa avaliar depois. Às vezes até o próprio colega, a equipe, já suspende depois. E também, galera, às vezes chega paciente que operou, você não está fazendo mais acompanhamento? Não estou fazendo mais não. Tem que voltar, não é isso? O pós-operatório, mesmo que seja imediato e tardio, deve ser feito também um monitoramento, não é isso? Pela equipe. Perfeito. Isso é fundamental para o resultado e para a segurança do paciente, tá? Então, esse acompanhamento pós-operatório, e é por isso que me levou para a cirurgia metabólica, Léo, porque a formação do cirurgião, né, ela é aquela formação que eu digo assim, o cuidado do paciente, normalmente ele tende a ser o quê? Ele tende a ser curto, né? Você faz uma intervenção cirúrgica, né, classicamente, né, tirou os pontos, o paciente recuperou, né, resolveu o problema que ele tinha, e ele não frequenta mais o consultório de cirurgião.
né? E o que me fez muito me interessar pela cirurgia metabólica é a gente manter esse contato com o paciente. Então, eu sou extremamente exigente com essa fidelidade em termos de assiduidade do retorno. Muitos pacientes, muitas vezes, eles deixam de procurar o retorno com os especialistas, muitas vezes por frustração, por achar que não atingiram o resultado que imaginaram, ou seja, por não estar com a expectativa alinhada, né? E isso é uma coisa que a gente hoje em dia tem que trabalhar. Temos ferramentas para isso hoje em dia, em termos de fazer uma busca ativa, uma abordagem de feedback desses pacientes para poder entender um pouco mais por que eles não estão voltando. Mas com relação a essa questão do pós, isso é uma coisa que, infelizmente, em determinados cenários se perde. Né? Então, em algumas situações, às vezes o paciente ele perde ali a operadora que ele tinha direito, ou ele é um paciente do Sistema Único de Saúde e já tem um acompanhamento um pouco mais restrito, ou muda de cidade, ou se esquece. Então, assim, infelizmente existe também esse cenário, mas não é o ideal, não é o que deve acontecer. Tá? A gente estava falando, você falou da parte da jornada do paciente, e uma coisa importante a gente falar também um pouco, Léo, é do que se tem em termos de cirurgias, né, com relação ao tratamento. Apesar da jornada ser muito parecida, em termos de não muda muito com a técnica cirúrgica que a gente vai fazer, mas existem hoje muitas, eu digo que é uma sopa de letrinhas hoje, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu sou professor também da faculdade, da Escola Baiana de Medicina, eu ensino na cadeira de cirurgia também, e eu converso muito com meus alunos, porque eu dava uma aula de cirurgia metabólica para os pacientes, para os alunos, né? E era uma coisa muito interessante. Muitos colegas nossos, muitas vezes, eles não têm ideia do que é feito dentro do paciente. Então, se interna um paciente no hospital por qualquer motivo e fez uma cirurgia bariátrica, muda muito se esse paciente veio de uma cirurgia intestinal, se ele é de uma cirurgia apenas no estômago, as complicações são diferentes, a abordagem no pós-operatório é diferente. Então, é muito importante. Então, basicamente, hoje, o que a gente tem consolidado em termos de tratamento cirúrgico, cirurgia metabólica, são duas técnicas basicamente bem sedimentadas, né? Uma técnica que a gente chama do bypass gástrico, que é a antiga cirurgia de Capella, né? Muitos pacientes antigos falavam, qual foi a cirurgia? Eu fiz cirurgia de Capella, eu tenho um anel, né? Então, é a cirurgia clássica de Capella, é uma cirurgia de bypass gástrico, onde há uma redução do estômago e um desvio dessa alça intestinal. Então, ela é uma cirurgia que ela tem restrição, um pouco de desabsorção, tem um impacto metabólico muito bom. A gente não coloca mais esse anel que se colocava, né? Então, mudou um pouco esse aspecto, mas essa é a cirurgia do bypass, né? É uma técnica cirúrgica. A outra técnica também, que hoje, inclusive, é a técnica mais realizada, não só no Brasil quanto no mundo inteiro, é a técnica que a gente chama de gastrectomia em manga, né? Ou gastrectomia vertical, ou, como todo mundo já conhece, sleeve, né? O sleeve é uma cirurgia que ela é feita basicamente no estômago, tá? Então há uma retirada de boa parte do estômago. Então a gente não mexe nas alças intestinais e é uma cirurgia que tem um efeito muito bom, muito interessante, com outras particularidades no sentido do acompanhamento e das consequências pós-operatórias. Então, essas são as duas técnicas sedimentadas hoje que nós temos. Nós não fazemos mais a banda gástrica ajustável, não fazemos mais a cirurgia de Scopinaro, que foi uma cirurgia também muito falada no passado. Agora, estão surgindo novas cirurgias também, porque esse estudo da obesidade na doença metabólica ele vai sendo implementado e outras estratégias também vão surgindo. Então tem basicamente hoje uma técnica que está em estudo, está em pesquisa, que é se fazer basicamente uma mistura ali de um sleeve com um contato mais precoce da alça intestinal com o íleo, tá? Porque, para quem não sabe, pessoal, essa ação das canetas, né, a liberação dos análogos do GLP-1, que a gente ouve muito falar, elas vieram muito do embasamento da cirurgia bariátrica, da cirurgia metabólica. É justamente o contato precoce do alimento com o íleo, que é a parte distal do intestino fino, o intestino delgado, que faz com que haja a liberação desses hormônios intestinais que atuam em toda essa mudança no centro da fome, na resistência insulínica, ou seja, nessa situação metabólica. Então, existem algumas cirurgias promissoras em que você não tem a exclusão que o bypass tem, você tem o sleeve, você tem um contato precoce com o íleo distal através de uma interposição de alça. Então, essa cirurgia é chamada de bipartição, a cirurgia que está em amplo estudo, tá? Para se analisar também quais são as consequências a longo prazo. Então, nós temos isso hoje de cirurgia, todas essas técnicas são feitas por videolaparoscopia, como eu falei, estão envolvidas nesse mesmo tempo, preparo e jornada
das cirurgias clássicas que nós falamos anteriormente. E precisa desse acompanhamento, a questão de, como você disse, né? Existe, cada um opera, tem cirurgias, etc e tal, e para cada um tem as necessidades das reposições de vitamina, não é isso? Pode falar assim, mais ou menos, o que o paciente do pós e até quando, ou se para sempre, ele precisa desse monitoramento de vitaminas que sejam necessárias tomar? Perfeito. Eu tinha um slide que eu mostrava para meus pacientes, que era assim a lista das vitaminas, né? Que ele ia tomar pro resto da vida. Olha o impacto que isso traz, como você coloca, né? Ó, você vai fazer uma cirurgia, né, metabólica, e você vai ter que tomar vitamina, um monte de vitaminas a vida inteira, né? Isso que a gente ouvia falar nos consultórios. Mas o paciente não reclamava. Ele estava tomando 7 medicações, né? Estatinas, remédio de pressão, remédio para diabetes, né? Muitas vezes remédios para depressão, antidepressivos, enfim, tomando 7, 8 medicações e não, aquilo era ok. Mas você tomar um polivitamínico, investir numa vitamina, parecia que era uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, ó, basicamente, a gente não abre mão de uma reposição, Léo, de um polivitamínico de boa qualidade. Isso pode ser já de marcas consagradas. Existem hoje preparações específicas para o paciente de cirurgia bariátrica e metabólica. Podemos fazer essa reposição de uma forma também individualizada, formulada, tá? Através de comprimidos, porque é diferente muitas vezes uma reposição de uma mulher em idade fértil que menstrua e que tem uma tendência a ter uma anemia ferropriva, de um paciente do sexo masculino que já está na idade mais avançada. Então, talvez esse paciente não precise de tanto ferro quanto essa paciente em idade fértil que tem menstruação. Então, a formulação e a individualização dessa reposição de vitaminas, ela é bem-vinda também. Tá? Mas basicamente a gente precisa de uma reposição de polivitamínicos, né, que são os micronutrientes. A gente precisa de, em algumas situações, uma reposição de ferro. A gente precisa de reposição de vitamina B, complexo B, principalmente B12, que vai ali impactar na saúde da parte do, né, do sistema nervoso periférico, enfim. E em algumas situações também a gente tem que pensar no quê? No cálcio e na vitamina D. Então, basicamente, essas vitaminas elas serão repostas num complemento único, ou muitas vezes é necessário, além do polivitamínico, a gente acrescentar ali uma reposição de ferro, uma reposição de vitamina B12 específica para determinadas situações. O que a gente observa é que um paciente que consegue ter uma boa alimentação, né, sem estar assim, como a gente fala, fazendo uma mudança no estilo de vida inadequada, uma boa alimentação, sem nenhum sintoma digestivo, muitas vezes a gente consegue com a alimentação e o polivitamínico suprir. Mas em algumas cirurgias vai ser sim importante a gente fazer uma suplementação de vitaminas de uma forma um pouco mais rigorosa. E aí, galera, a gente fez uma jornada de conversa aí, como eu te falei. Eu sempre gosto de usar esse termo de jornada. A gente falou sobre o impacto da obesidade, né, nesse minuto, esses minutos, a importância de que é uma avaliação multiprofissional, é um impacto no social, o impacto psicológico, é um impacto financeiro extremamente importante. A cirurgia bariátrica não vai acabar, existe com certeza muito mais, eu digo, que agora a gente já viu na prática e, na verdade, ela se consolida muito mais, porque você vê que tem várias dificuldades para a manutenção do tratamento com medicamentos para a obesidade e algumas pessoas também podem não responder, viu, pessoal? Isso é importante. Existem os não respondedores à caneta. Isso acontece, isso pode acontecer, não é porque tá muito aquela, usar, e as pessoas não respondem, muita gente pode não responder. Então a cirurgia bariátrica veio aí para ficar. Cada vez mais, eu digo sempre, as pessoas tinham muito medo de complicação, mas a própria medicina, né, cirúrgica, centro cirúrgico, anestesistas estão muito avançados. E essa própria avaliação pré-operatória que com o advento muito a sociedade, inclusive de anestesia, tem um impacto muito forte sobre isso, porque os pacientes iam muitas vezes para a sala de cirurgia sem a devida avaliação cardiovascular, etc. Não sei se você se lembra, com certeza se lembra disso aí, que era muito comum, quando a gente estudava ainda, as pessoas contratarem cardiologistas para ficar no centro cirúrgico. Tinha até professor da gente que eu me lembro muito bem. Eu vou hoje, vou ter que ter que ficar numa cirurgia de meu paciente fulano de tal para acompanhar aqueles pacientes. Hoje não é mais necessário isso por conta de toda
a evolução que houve, que existiu na medicina no centro cirúrgico. É, e o medo que a pessoa tem deve diminuir, né? E hoje a gente está aqui justamente para alertar, levar informação que a cirurgia bariátrica ela tem sido segura, né? Com resultados a longo prazo, quando bem devidamente indicada, mas que o paciente deve fazer o acompanhamento. Eu tinha muito essa. No meu entendimento, viu, galera? Até para cirurgia cardíaca, eu achava que pacientes de cirurgia eles deveriam ainda manter um contato com o cirurgião. Eu acho que é importante. Bariátrica nem se fala, né? Mas é importante essa ida, até falar, não, tô bem, etc, tá aqui, tá tudo direitinho. Porque isso é bom para todo mundo, inclusive para o cirurgião ver o trabalho dele, que é com aquele paciente XYZ tá dando aquele resultado, o que é que pode melhorar, né? Não, esse perfil aqui não usou o medicamento por isso, etc, tal. É, tem algo que a gente deixou aí passar que você queria abordar, que não, isso aqui a gente esqueceu, é importante falar sobre a cirurgia metabólica? Não, eu acho que você tocou num ponto no final agora, que é o receio de muitos colegas, inclusive, e de pacientes, que é com relação às complicações, né? Então, houve um avanço de tecnologia de material, de entendimento do paciente com cirurgia, com doença metabólica, com obesidade. Eu me lembro quando eu comecei os hospitais, boa parte dos hospitais, eles não tinham como acolher um paciente obeso, e naquela época a gente falava de paciente de 230, 240 quilos, que não entrava, de repente, às vezes, na porta do quarto do hospital. Então, isso realmente mudou muito esse cenário, tá? E as complicações também diminuíram de uma forma muito drástica. Hoje eu digo para você que é menos de 1% de complicações. A taxa de óbito, de falecimento é hoje quase desprezível. É muito raro a gente ver isso hoje em dia decorrente. Então, assim, hoje em dia eu digo para você que é muito seguro e eu digo uma coisa para você. É muito mais arriscado para os pacientes permanecerem numa faixa de peso de obesidade acima de 30 de MC com doença metabólica, isso para a saúde deles supera os riscos do tratamento com cirurgia metabólica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em mente. A cirurgia ela é mais segura do que a pessoa permanecer com obesidade. Me lembrou aqui agora de uma situação que aconteceu de um paciente de interior. Ele fez. Não estou dizendo que foi a questão do hospital público da cirurgia. Foi esse ano, o paciente fez uma cirurgia bariátrica. E aí ele retornou para a cidade dele e acabou tendo uma complicação. Não dá para saber o que que houve. Ele acabou tendo sepsis, enfim, e acabou falecendo. Mas o que fala, assim, parentes, etc., dizer que ele não teve o famoso resguardo. E o que é o resguardo, por exemplo? Quais as preocupações no pós-operatório, assim, já de imediato? Assim, eu não sei se na bariátrica acontece isso. Pacientes meus que, por exemplo, vão fazer algum procedimento cardíaco e são do interior, e às vezes o interior que é muito distante, o pessoal fica aqui na casa de um parente pelo menos alguns dias, 15 dias, para passar aquela fase crítica, depois se tiver tudo ok, você vai embora. Qual é, assim, esse resguardo que o pós-operatório imediato precisa ter? Teve alta hospitalar e Perfeito, pacientes. bom ponto. Então, assim, a cirurgia minimamente invasiva hoje, a gente não vai ter aquele cuidado específico com o curativo, né? Então, esse paciente já sai sem curativo do hospital, não tem ponto para retirar, não tem dreno, não tem sonda. Então, é muito diferente, por exemplo, de haver de uma cirurgia, né, de hérnias complexas ou de cirurgia plástica, que a gente tem aquela questão de curativo, não tem essa preocupação. O foco no pós-operatório da cirurgia metabólica vai ser, Léo, basicamente é a dieta, né? Então, é importante seguir um roteiro de dieta, de consistências e quantidades específicas para que dê tempo de haver o quê? Uma cicatrização das nossas alças, das nossas vísceras que foram mexidas e foram operadas. Então, existe uma progressão, então é isso que o paciente vai ter que se dedicar. Então, inicia-se com a dieta líquida, coada, sem fibra, né? Sem alta taxa de gordura. Então, você vai progredindo a consistência para uma coisa um pouco mais, né, grossinha, consistência de mingau, de gelatinas. Depois vai para um purê, uma dieta pastosa, como a gente fala. Mas em torno do 30º dia da cirurgia, a gente já está com a dieta basicamente convencional. Claro que respeitando o quê? As quantidades calóricas e os quantitativos. É importante que depois de uma cirurgia metabólica, uma coisa que vai ser importante nessa jornada é a pessoa aprender a se alimentar novamente, né? Então, comer devagar, pequenas quantidades,
mastigar bastante. Então são coisas que muitas vezes, em alguns comportamentos, isso não é seguido antes da cirurgia, e a pessoa aprende ali depois que a forma como deveria ser. Então essa jornada dos primeiros 30 dias é essa dedicação à questão da dieta. Após os 30 dias, nós já começamos a incentivar e liberar esses pacientes para fazer a prática de atividades físicas. Então aí já é um momento que saiu daquela fase cirúrgica, né, de cirurgia, para uma fase de o quê? De readequação ao que é a sua rotina de atividade física. Para atividade laborativa de trabalho, normalmente 15 dias é suficiente, a depender do tipo de trabalho. Com 10 dias a pessoa já está voltando, já está dando uma aula, já está trabalhando no escritório. Claro, com a pessoa que trabalha com carga, né, como a gente fala, isso pode exigir um pouco mais de tempo e aí pode chegar aqueles 30 dias da atividade física, né? Então, mas depois de 30 dias, eu digo para você que praticamente esse paciente está com a vida praticamente normal, no sentido da inserção na sua rotina diária. Excelente. Pessoal, a gente falou esses minutos aí de cirurgia metabólica, né? Acho que deu para fazer um resumo bem do que não vai acabar, vai só, na verdade, vai aprimorar para se tornar cada vez mais acessível. Acho que a gente tem um grande desafio, né, galera, no SUS, né? Acho que ainda precisa ampliar ainda os serviços, né? Porque tem muita realmente, eu lembrei, são vários casos, eu lembrei de uma paciente que ela ainda está muito sofrida, aguardando a cirurgia bariátrica dela, ela tem uma obesidade bem severa, com várias complicações, chegou para mim por conta de insuficiência cardíaca. E ela está ainda na fila para operar. Então a gente ainda tem muito a evoluir, né? Para ficar mais acessível para a gente realmente a questão de saúde pública. E onde é que a gente acha aí, doutor Galeno? Rede social, consultório? Dá aí para a gente aí, onde te achar. Pronto, eu só queria, antes de passar aqui onde eu atendo, só encerrar com um caso que me tocou muito, Léo, que é uma paciente minha diabética, tinha um índice de massa corpórea em torno de 38, mas o diabetes já há muito tempo. Eu tava com muito receio pelo tempo de diabetes que ela tinha, tipo 2, de resistência insulínica, de responder à cirurgia metabólica. Nós discutimos bastante, eu tava muito apreensivo. Só que ela tomava, Léo, 6 furadas de insulinas em um dia. Eram 6 insulinas rápidas e 3 insulinas de longa duração. Além disso, ainda tomava o quê? Todas as outras medicações que envolviam hipertensão e diabetes. Uma pessoa viver com 6 injeções diárias é uma coisa extremamente limitante hoje em dia. E eu tinha uma apreensão, eu falei, olha, se a gente conseguir reduzir talvez para 2 furadas aí, eu vou estar atingindo o meu objetivo. E por volta de 1 ano e 2 meses da cirurgia, ela me mandou um zap, tinha acabado de sair do consultório do endócrino dela, que a endócrina tinha suspendido a última dose de insulina que ela tinha. Então, Maravilha. é uma paciente hoje que tem um índice de massa corpórea de 25, saiu da terapia com insulina, ela nem hipoglicemia oral ela tá usando. Então isso para mim é na hora eu compartilhei assim com a minha equipe e foi uma coisa assim extremamente emocionante, né? Porque isso realmente traz uma qualidade de vida, um impacto, né? Mesmo que ela volte no futuro a tomar alguma coisa, mas só ela ter ficado muitos anos fora disso, para mim já é uma coisa, eu digo que é uma missão cumprida. Fantástico. Com louvor. Então, eu atuo aqui em Salvador, então nós estamos aqui acessível, eu atuo em redes hospitalares aí consagradas, mas quem quiser me seguir aí no Instagram, eu tenho meu Instagram que é galeno.magalhães, sem o tio, então é Magalhães, né? E eu tenho meu site também, www.galenomagalhães.com.br, também sem o tio, é Magalhães, né? Essa coisa do acento. Mas, Léo, eu tô aí, tá? Muito fácil de me achar, meu nome não é um nome muito fácil, né? Então, se você colocar aí Galeno no Google, você vai encontrar aí de algum jeito aí onde você me encontrar. Estou sempre aberto. Meu Instagram aqui é o meu telefone, eu respondo, eu sou extremamente acessível, meus pacientes sabem disso, né? Que eu estou aqui disponível a todo momento. Agradeço, Léo, a oportunidade. Eu acho que essa conversa hoje é extremamente pertinente. Eu acho que a gente precisaria de mais algumas horas aqui para falar de muitas coisas ainda que tem, mas eu já fico feliz de fazer parte e ver esse seu trabalho. Eu sigo você, você é uma pessoa extremamente competente, sempre teve esse olhar para além da cardiologia, como eu falo. Então, muito obrigado por estar aqui, foi uma grande honra. Obrigado, Galeno. Pessoal, então aí a gente encerra o podcast Saúde em Pauta. Siga a gente, siga nossas redes sociais para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.